lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta, que é o novo filme da Netflix que estreou nessa quarta-feira, dia 3. E, gente, que filme incrível, sério. Eu vou falar um pouquinho dele sem spoilers no início do vídeo, mas depois eu quero falar dele com spoilers, porque tem momentos muito importantes que devem ser comentados e eu só vou fazer esse vídeo sobre o filme aqui. Então, olha, pra você não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. A gente acompanha a história da Vivian, que depois da chegada da Lucy na escola, que aponta tudo de errado com a cultura do lugar, ela acaba criando um grupo de forma anônima, que foi inspirado no grupo dos anos 90 da sua mãe, e ela passa a conscientizar tudo de errado que acontece na escola. E essa união acontece na tentativa de mudar toda a cultura do colégio, principalmente no enaltecimento dos atletas que cometem os piores erros relacionados a como tratam as meninas. Esse filme ele é inspirado no livro de mesmo nome da Jennifer Mathieu e ele foi dirigido pela Amy Poehler. Por que é muito importante? Primeiro, lógico, a gente tem aí a direção de uma mulher, que é muito importante, mas principalmente porque a gente sabe que a Amy Poehler, ela não se envolve em projeto que ela não apoia realmente. E ela tem um envolvimento muito grande dentro do movimento feminista, principalmente dentro da indústria, o que torna mais importante ainda esse filme. Eu vou confessar pra vocês que eu quis assistir o filme porque eu sabia que a Amy Poehler estaria no elenco. Ela participa do elenco além de dirigir, mas quando eu comecei a assistir, eu falei, ai, vai ser mais um filme teen, que é situado na escola e tudo mais. E no final das contas faz total sentido com que seja na escola, porque ali a gente consegue ter uma vasta observação de um comportamento social muito mais amplo, só que ali num binóculo. Então é muito interessante que a gente passe por algumas situações que são demonstradas no trailer mesmo, falando que era só ignorar o cara que era o atleta e que ficava mexendo com as meninas, que aí ele deixava a menina em paz, ou até mesmo a diretora querendo fazer uma manobra ali na termologia que a Lucy acaba usando para falar sobre o assédio que ela tá sofrendo na escola. Então o filme ele denuncia como essas atitudes, principalmente antigamente, que eram super aceitáveis em ambientes de escola, de trabalho, são aceitas inclusive até hoje, e qual que é a importância da nossa imposição. E principalmente como a luta vem desde as primeiras coisas, e principalmente como bem possivelmente a gente não tá vendo coisas muito maiores que acontecem, porque a gente não tá dando importância desde as menores ali. Então a gente acha que o ambiente tá tudo tranquilo e é um mar de rosas, quando na realidade não é. E outro ponto também que faz sentido com que o filme ele se passe numa escola é porque quando a gente fala de mudanças sociais, ela precisa acontecer desde o início. Então a escola ela é o melhor cenário para que isso aconteça. Então assim, o filme ele tem uma camada sim de filme teen, as coisas são ambientadas no colégio, mas o filme traz coisas extremamente importantes que a gente tem que prestar atenção e principalmente corrigir e mudar determinadas atitudes. Então se você ficou com algum tipo de receio de assistir o filme porque achava que ele era só mais um filme teen, no final das contas ele tem essa camada teen, mas ele é um filme para todas as idades e todo mundo deveria assistir. Esse filme ele é extremamente importante, ele tem uma mensagem muito importante. Agora eu vou começar a entrar numa zona de spoilers aqui para falar mais do filme, até para falar um pouquinho mais desses personagens. A gente tem uma amizade inicial entre a Vivian e a Cláudia porque elas são muito parecidas, porque elas são mais introspectas, introvertidas, e a gente também tem uma grande diferença entre a Vivian e a mãe dela, que é interpretada pela Amy Poehler. E eu gosto muito como o filme ele traz essa quebra de realidade que a Vivian vive. Ela vive aparentemente ali numa bolha dela com a amiga dela, que é igualzinha a ela. Aí ela gosta ali do Seth, que mudou no verão, mas ela realmente não olha para as coisas que estão acontecendo ali fora da bolha dela. Eles deixam bem claro, inclusive, que ela vive nessa bolha, principalmente quando ela tem esse primeiro contato com a Lucy, quando ela diz que ela deveria deixar o Mitchell de lado, que inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas esse ator, ele é filho do Schwarzenegger. Sim, e
ele tem bem uma cara de vilãozinho mesmo. Adorei ele, apesar do personagem dele não ser dos melhores aí. E ela consegue entender o que a Lucy representa, apesar dela não entender completamente o que ela tá querendo dizer com tudo. E aí ela começa a sair dessa bolha dela e passa a ter mais diálogo com a mãe dela, mais coisas em comum. E não só, isso também vai ser representado aí nas amizades que ela vai criar, porque a gente tem realmente esse contraponto que ela tem a Cláudia de melhor amiga como uma pessoa exatamente igual a ela, e depois ela começa a se envolver com pessoas que são completamente diferentes a ela. Então isso é muito interessante porque fala muito sobre como a gente não precisa necessariamente ter pessoas iguais a gente ou que pense igual a gente, e que na realidade o diálogo existe justamente ali nas diferenças. E mesmo que esse grupo acabe criando colisões ali entre a Vivian e a Cláudia, ainda assim é muito importante para a Cláudia também ter o entendimento e ser reintroduzida, mas a fidelidade ali entre a amizade das duas sempre existe, vídeo que a gente viu ali no final. E a gente acompanhando essa mini sociedade aí na escola, a gente também acompanha a pluralidade das mulheres, seja relacionadas ao tipo de corpo e como esses corpos são julgados, seja relacionada às etnias e como essas etnias são atreladas aos estereótipos, e até mesmo uma ênfase cultural que vem aí com a Cláudia, né? E aí, que nem eu falei, né, a gente vê que o filme ele acaba pegando discussões que vão desde as pequenas coisas até as grandes coisas, porque quando a coisa já tá muito sinistra, a gente até vê os homens, né, falando por que as mulheres estão tão bravas, mas o quanto, né, aconteceu ao longo do caminho para que elas ficassem tão bravas, o quanto essas mulheres elas não foram ouvidas para que chegasse nesse momento de estarem tão bravas, quando a gente tem principalmente um caso que vem aí com o anonimato da Emma, que era o caso de estupro dela. E eu achei extremamente importante o filme retratar um estupro, principalmente que vem dentro de um relacionamento, porque pouco se fala disso ou pouco se tem um entendimento disso, e que isso pode acontecer dentro de um relacionamento. Então assim, esse filme pra mim, ele foi um turbilhão de emoções, porque vão ter vários momentos em que a gente tá gargalhando, inclusive no primeiro momento ali que tem a festa com a banda, que elas vão ali no jogo, né, das velhinhas. Eu tava tão dentro do filme já, que eu fiquei com vontade de levantar do sofá e dançar junto com elas. Esse filme, ele realmente me transportou pra dentro dele, mas ele, justamente por fazer isso, vai te emocionar com esse final, principalmente com o diálogo da Emma. E assim, gente, esse foi um filme que eu chorei muito, 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 assim, ele foi incrível, e é por isso que eu falo que ele é um filme que ele retrata uma sociedade naquela lupa dentro da escola, porque isso é algo que acontece e muito. Inclusive, bem raro que só uma pessoa tenha passado por essa experiência ali, principalmente dentro dessa cultura que tinha dentro da escola. E é muito interessante quando a gente vê, inclusive, autoridades, né? Como que elas acabam se comportando. E é por isso que é muito importante essa conversa desde cedo, porque a gente também tem que ter uma conversa entre gerações, né? Sobre o assunto. Então, quando a gente vê uma diretora que acha normal que determinadas coisas aconteçam, que assédios aconteçam, e ela não querer utilizar essa palavra porque é muito pesada e pode ser só um bullying um pouco mais leve, que ainda assim é grave, ou até mesmo um professor que não sabe se posicionar e que fica muito mais constrangido de ser filmado do que com realmente as coisas que estão acontecendo. O filme ele traz discussões extremamente importantes com as roupas que as mulheres usam e como elas são vistas dependendo do tipo de corpo que elas usam, ou como elas são julgadas pelo tipo de roupas que elas usam, e principalmente essa atitude de julgar a mulher pela roupa, né? No caso, ela teve que ir embora para casa, quando na realidade precisava existir uma conscientização geral ali. E o filme ele também não passa pano para atitudes extremistas não, porque isso também pode acontecer, principalmente quando você tá no aprendizado e que você tá muito bravo com tudo que tá acontecendo, é natural que você acabe descontando até mesmo em aliadas ou desconfiando de
aliados, mas ao mesmo tempo eles mostram aqui no filme que isso é uma atitude completamente errada e que você tem que abraçar essas pessoas que são seus aliados. E o Seth, ele tem um papel muito importante nisso, porque ele vem com uma forma que é como um homem deveria apoiar a causa, mas ao mesmo tempo ele também tem o medo de falar coisas erradas, ou por exemplo, até mesmo no relacionamento que ele começa a ter ali com a Vivian, ele fala que ele não sabe se ele deveria ter atitude, se não seria muito demais, ou queria desrespeitar ela de alguma forma, que são questionamentos que realmente existem, né? O que pode fazer hoje em dia? A gente ouve muito nessa discussão. E além de, lógico, de trazer um romance super fofo de acompanhar, mas eu confesso pra vocês que enquanto assisti o filme, eu ficava assim: em que momento o Seth vai me decepcionar? Em que momento o Seth vai me decepcionar? E no final ele nunca decepcionou, sabe? Ó aí, a gente julgando o aliado. Também gosto muito da importância da Cláudia, que apesar dela não conseguir ir além da característica dela de introvertida, como a Vivian, a gente também vê uma pessoa, uma mulher que tem a consciência de que aquelas coisas são certas e que ela tem que dar um passo a mais, mas talvez ter uma família mais tradicional, um ensinamento um pouco mais tradicional, acaba impedindo com que realmente consiga dar esse passo. Então é muito importante também a gente ter esse entendimento de como as pessoas, ela tem os tempos dela, a gente nunca sabe o que aconteceu na vida daquelas pessoas, o que está acontecendo por trás, né, da vida das pessoas, que elas acabam não falando, e principalmente como é o acesso, né, dessa informação. Agora um pouquinho sobre a Vivian. Eu gosto muito do arco dela, porque ela vem num arco de aprendizado, e eu gosto muito do espelhamento dela na Lucy, principalmente porque a Lucy, ela é um apoio essencial. Ela dá as patadas ali quando ela acha que tá falando besteira, tipo no momento ali que ela fala pra, não enche o saco do Mitchell não, é só abaixar a cabeça, e ela, não, eu vou ficar com a minha cabeça bem alta aqui, e depois elas se tornam grandes amigas, mesmo sendo pessoas bem diferentes, e no final, não é que elas eram diferentes, elas tinham entendimentos diferentes. Então a Lucy, ela vem como um papel extremamente essencial para Vivian, e a Vivian é bem aquela pessoa que ela precisa sim de espelhamento, seja o espelhamento na Lucy, seja o espelhamento na mãe dela ali com o grupo e na criação da Moxie. E também é muito interessante a gente acompanhar o crescimento dela, conforme ela vai tendo mais consciência das coisas que estão acontecendo. Teve aquele primeiro momento ali da lista que já era algo extremamente grave, mas causa um incômodo nela, e aí é o gatilho, inclusive, para que ela venha e faça o grupo, até a gente ter um momento final em que ela tá escrevendo que a escola é um lugar de estuprador com tinta ali, roubando o troféu da diretora, que de ótima diretora não tem nada. Então o arco dela é muito importante, até mesmo para você ter o entendimento. Por que as mulheres estão bravas? Pela consciência que se vai criando e pelas injustiças que você vai passando, inclusive pela quantidade de vezes que você tá gritando e que você acha que tá sendo ouvido e no final das contas não tá, e às vezes essa é realmente a atitude que falta. E gente, eu não posso deixar de falar também que a trilha sonora desse filme é maravilhosa, porque como parte do Moxie é inspirado no grupo da mãe dela, pega muito do punk rock dos anos 90 e principalmente do punk rock feminino. As letras são maravilhosas das músicas que são tocadas ao longo do filme e acaba sendo bem complementar para toda a mensagem que o filme traz. Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta, é um filme para todo mundo deveria assistir como lição de casa, como aquele livro que a gente tem que ler na escola. Ele é realmente essencial e assim, é aquele filme que vai te divertir, vai querer te fazer dançar junto e principalmente vai te conscientizar, principalmente nas coisas graves que realmente acontecem na vida das mulheres. E que é mais corriqueiro do que se possa imaginar. Às vezes um caso de estupro não é só um que tem, na realidade tem muito mais do que se imagina. É um filme que traz discussões extremamente importantes e passa por todas as vertentes do entendimento do que você precisa entender o que é o feminismo e qual que é a importância realmente aí do feminismo. Mas eu quero saber de vocês. Vocês estavam esperando esse filme? Vocês assistiram? Gostaram? O que vocês acharam? E qual foi a sua parte favorita? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!